pensando nesse aspecto, olhando sobre o olhar que nós lançamos sobre o próximo, você já teve alguma vez uma impressão errada sobre alguém? Você já ouviu uma voz no telefone e de algum momento fez uma imagem da pessoa que estava por detrás daquele telefonema? Qual foi a sua reação quando de alguma forma você reconheceu, você de fato conheceu a pessoa por detrás daquela voz e então pôde ver que você de alguma forma estava equivocado? Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Muitos de nós somos treinados pela vida, pela sociedade, a reagir de determinados modos de acordo com como nós percebemos as pessoas. Ao lermos a Epístola de Tiago, é o texto que eu queria pensar nesta noite com vocês, nós somos orientados a perceber as pessoas não mais pela atitude comum que a sociedade acaba percebendo as pessoas, mas da maneira que Deus percebe. É um texto muito rico e por isso Deus colocou em meu coração nós refletirmos sobre ele nesta noite. E é interessante atentarmos ao contexto, porque Tiago ele vai escrever a um grupo onde escravos e senhores eram membros da mesma igreja, né? Até a gente para pensar hoje é uma coisa que não faz muito sentido, mas era o contexto daquela época, era a realidade, né, de um contexto escravocrata, era a realidade daquele contexto. Lá fora, os escravos eram lastimavelmente ferramentas vivas. Mas dentro da comunidade eram conservos dos seus senhores, porque ambos eram escravos de Jesus, eram servos de Jesus, e para dificultar ainda mais as coisas, alguns desses que lá fora eram escravos, eram os líderes espirituais de seus senhores dentro do contexto eclesiástico. Isso me leva a pensar, queridos, que a igreja, ela é uma comunidade. A família de Deus, esta koinonia, é este lugar de comunhão, de irmandade, de fraternidade. Mas eu fico a pensar sobre isso que não entra na minha cabeça quando os preconceitos e as injustiças de lá fora, do contexto que vem com a força da sociedade, invadem com muita facilidade as fronteiras da nova comunidade de fé. E essa é uma questão tão séria. A maneira como nos comportamos diante das pessoas, elas indicam o que realmente nós cremos acerca de Deus, conforme diz em 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Olha só que profundo esse texto, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, quem não viu. Então, como lidar com essas questões? Qual deve ser a postura de maturidade diante destas pressões? Eu queria pensar com vocês hoje, neste culto, olhando com os olhos de Deus, olhando sobre a perspectiva de Deus, olhando com esses olhos divinos. Feche os seus olhos para que olhemos com os olhos de Deus. Pai, fale aos nossos corações, dá-nos, ó Deus, a sua perspectiva, o seu olhar que é lançado sobre a humanidade. Ó Pai, que entendamos, ó Pai, que sintamos, que, ó Deus, olhemos para o próximo, para o outro, para o humano, ó Deus, com um olhar, com a perspectiva do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, nesta noite, ensina-nos, ó Deus, nesse culto, ó Pai, como deve ser a nossa relação com o próximo. É a oração que eu faço, não que mereço, mas no precioso nome de Jesus é que eu oro, hoje e sempre. Amém. Tiago nos apresenta alguns recursos que precisam ser utilizados para que vejamos, né, de alguma forma, nós temos uma maneira de perceber as pessoas
né, que seja o mais parecida com o olhar que Deus lança sobre as pessoas do que aquele olhar que o mundo utiliza nos dias de hoje. E a primeira dessas percepções que eu queria que você tivesse ao olhar esse texto é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, a não acepção de pessoas. E quando nós pensamos quando nós pensamos nessa ideia, nesse pensamento, o olhar de Jesus de não acepção das pessoas, ele diz aqui nos versos de 1 a 4, olha que texto, Tiago, capítulo 2, dos versos de 1 a 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro, roupas luxuosas, e também entre um homem pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas luxuosas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o senhor, mas disserem ao pobre, fica aí, pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, tornando-se juízes com pensamentos malignos. Querido Tiago, afirma com todas as letras aqui que toda forma de discriminação, toda forma de privilégio ou acepção de pessoas não vem do Senhor. É nítido isso aqui para vocês no texto? Ao contrário, quando ele coloca aqui, ele diz bem claramente que isso envergonha, que isso entristece o nosso Salvador. Essa maneira de julgar as pessoas e de fazer a diferença entre elas não provém de Deus, mas sim de pensamentos malignos, afirma a Escritura. Olha como isso aqui é sério. Quando você lança um preconceito sobre a sua outra pessoa por causa da sua nacionalidade, por causa de raça, por causa de sua cor da pele, gente, isso aqui ele está dizendo que vem do maligno. Se a pessoa ela é rica ou pobre, diante da sua condição social, ele fala, isso não é de Deus, isso é maligno. Vem do mal, vem do maligno. E esses critérios que Tiago condena, leva os líderes religiosos do tempo de Jesus a rejeitarem o Senhor da glória. Por causa desse parâmetro, né, do mundo, os líderes da época de Jesus criticaram o posicionamento de Jesus. Olha o que diz em Mateus 22, de 15 a 16. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como apanhariam em suas palavras. E enviaram-lhe os seus discípulos, ou seja, os discípulos destes fariseus, juntamente com os herodianos, a dizer, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina segundo a verdade do caminho de Deus, e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência do homem. Estavam jogando ali, estavam numa pegadinha com Jesus. A gente sabe que você não olha para a aparência dos homens. Não faz diferença, não faz distinção. E era ali que eles queriam pegar Jesus. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele não olhava para a aparência exterior, mas o que havia no coração. É muito interessante, né? Várias ilustrações, uma delas que me chama muita atenção é aquela que está lá em Lucas 21, de 1 a 4, em outros sinópticos que nós olhamos aqui, a viúva pobre, aquela senhora que chega lá, né, com aquelas moedinhas e coloca ali no gasofilácio, né, a oferta, enquanto aqueles homens despejavam sacos de ouro. E aí o Senhor vai apontar para aquela mulher e deixa os discípulos perplexos, que ele fala, a maior e melhor oferta é aquela ali. Eles não entendiam nada porque eles olhavam pelo aspecto numerário, de quantidade, de quantificação, e ali o Senhor estava falando da qualidade. Que a verdadeira oferta, aquela que veio do coração, ele diz, ela deu tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, ela colocou ali. Olha só a percepção de Jesus, tão diferente da percepção do mundo. Ele não julgava as pessoas pelo seu
passado, mas pelo seu potencial futuro. Se ele fosse olhar para Paulo, aquele homem perseguidor, agora ou então Saulo, né? Um perseguidor que matou os cristãos, um cara que era ruim, um cara que era mau. E aí então ele olhava para ele não como Saulo, mas como Paulo, como um cara que tinha um potencial de futuro. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pelo seu passado, queridos? Não é assim, nós incorremos no mesmo erro. E o desafio do Espírito é esse, como diz João 7,24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Esses julgamentos justos aqui é ter os olhos de Jesus para com as pessoas, ver nessas pessoas não o que elas parecem ser ou aquilo que elas parecem possuir, mas as possibilidades de Deus em sua vida. A nossa tentação é sempre repetir os mesmos erros. Eu tenho observado que a tendência é se dar maior atenção às pessoas mais proeminentes, às pessoas ricas, às pessoas que têm expressão social, né? Eu não sei, na minha percepção, quando a pessoa tem esse pensamento é porque de alguma forma ela acha que ela pode obter alguma coisa dessas pessoas. Infelizmente, quantas vezes isso acontece? Era a crítica de Tiago à igreja, acontece nos dias de hoje. Quando a pessoa tem uma condição maior, é dada mais atenção para essas pessoas. Não sei, porque deve-se achar algum pensamento de possibilidade de ter alguma ajuda dessas pessoas, e daí evita-se o pobre, evita-se o doente, evita-se o abatido, porque esses podem requerer algo de você. Quantos às vezes cortam volta dessas pessoas? Jesus não fez isso, queridos. E não pode aprovar essa atitude. Se queremos ser a expressão viva do amor de Cristo neste mundo, queridos, se desejamos ter nome de igreja de Jesus, precisamos aprender a olhar as pessoas com os olhos sobre o mesmo prisma de Jesus. Com que olhos eu tenho visto as pessoas? Com que olhos você tem visto as pessoas? Como você vê o próximo? Com que olhos Jesus vê essas pessoas que estão ao seu redor? Vocês conseguem enxergar juntos do mesmo ângulo? Será que você tem enxergado as pessoas que estão ao seu redor como Jesus as enxerga? Com que olhos você tem visto essas pessoas? Os olhos de Jesus sempre, guarde isso no seu coração, sempre vê as possibilidades de Deus em nossas vidas. E é isso que Ele quer que vejamos nos outros. Guarde essa palavra no seu coração. Uma segunda aprendizagem nesse texto, queridos, que são os critérios de Jesus. E o critério de Jesus é a graça. Aleluia! Segundo recurso que nós necessitamos incorporar à nossa maneira de perceber as pessoas que estão ao nosso redor é o critério de Jesus. Se precisamos dos olhos de Jesus para perceber as possibilidades de Deus na vida de qualquer ser humano, não olhá-las de forma do que é o seu contexto externo, mas as possibilidades que elas têm diante do Senhor, também precisamos ter o critério de Cristo para que os juízos de valor que fazemos não sejam malignos. Lembra do texto de Tiago? É pesada essa expressão, e é um fato, porque é o maligno que quer que pensemos dessa forma. E é disso que Tiago está falando aqui nos versos 5 a 7. Olha o que ele diz, leiam aí comigo. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado?
Tiago, ele está dizendo aqui que toda escolha que fazemos envolve critérios. Se há uma preferência pelo rico, é porque certos valores que este mundo tem defendido se tornaram critérios estabelecidos, critérios incorporados à vida de quem assim se posiciona. Mas o critério de Deus não é nem rico e nem é pobre, mas graça, queridos. E a gente já tem dito sempre isso aqui, que graça é favor que eu não mereço. Ele não está procurando os mais capacitados, não. Deus não está procurando os mais treinados, os mais preparados, os mais importantes e merecedores, os que têm maior recurso, não, para oferecer o seu reino. Não, não é isso. Ele está procurando filhos perdidos, ele está procurando desgarrados, que não sabem, né, que sabem que nada têm e que nada merecem, os humildes, os misericordiosos, os mansos de coração, porque fé, né, mas por que é importante que entendamos isso? Que por fé essas pessoas recebam o presente de amor que é a graça salvadora e transformadora. Por outro lado, a falta de entendimento e aceitação deste critério, e esse é o diferencial entre esses dois grupos, né? De alguma forma Tiago quer apresentar isso, acabam impedindo que muitos desta terra não alcancem essa salvação e graça. Sabe por quê? Porque a pessoa prepotente, a pessoa que acha que já tem todos os seus recursos, que ela tem capacidade, porque ela tem poder, ela tem proeminência, ela tem recursos, elas não se veem como necessitados. É por isso que o Senhor Jesus mesmo disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que uma pessoa abastada entrar no reino de Deus. Justamente por essa percepção de a pessoa, no seu orgulho, ela achar que ela não precisa, de que ela não é pecadora, não se veem como pessoas que sem Deus estão perdidas. O seu poder, a sua opulência, a sua inteligência os tem impedido de perceber de que se não buscarem um favor que não merecem, irão para o mesmo inferno que os perdidos herdarão, sem direito à cela especial por ter feito uma faculdade. E tem muita gente que não se apercebeu desta realidade. Gente, guarde uma coisa no seu coração: ninguém é merecedor da graça. Eu não sou merecedor da graça. Ninguém é merecedor da graça. Por isso a palavra de Deus é clara em dizer que a graça é imerecida. Nós não merecíamos, foi o amor de Deus que então, mediante a sua graça, nos salvou. Só os perdidos podem ser salvos por Jesus. Só os doentes podem ser curados pelo médico dos médicos. Só filhos podem retornar à casa dos pais para dividi-la com irmãos. Esse foi o problema dos fariseus. Eles não compreendiam que precisavam de um Salvador, mas quando entendemos, queridos, o que é graça e como ela nos afeta, esse passa a ser o critério que nos ajuda a perceber os outros critérios. Não estamos preocupados com o dinheiro que as pessoas possuem, ou a gente passa a não nos preocuparmos mais com a influência, os relacionamentos ou honra, mas queremos ver quanto da graça há nos corações e como essa graça derramada glorifica a Jesus. É claro isso aqui para você, querido e querida de Deus. Mas se o nosso critério não for a graça, privilegiaremos os que nos perseguem e nos criticam e perseguiremos os que refletem o poder de Deus. Isso porque esperamos que eles sejam benevolentes conosco. Quanta incoerência eu vejo nessa atitude. E Deus não aceita tal coisa. Queridos, Jesus precisa ser glorificado até na maneira como nós percebemos as pessoas ao nosso redor. E isso só acontecerá quando a graça for critério dos nossos julgamentos. Será que você compreendeu quão carente da graça divina você é? O quão carente somos?
A graça divina, ela conseguiu já mudar esses critérios que você passa a julgar as pessoas? Será que realmente você foi inundado da graça ao ponto de começar a lançar um olhar diferenciado sobre as pessoas? Pense nisso. As leis de Jesus, do amor e da liberdade, é esse terceiro aprendizado, querido. Olha o que diz Tiago. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se fizerem acepção de pessoas, cometerão pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-lo inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Gente, o terceiro recurso que temos para perceber os outros, a maneira de Deus, é a lei de Jesus. E é muito interessante aqui no texto que há uma descrição de duas partes. A primeira é descrita como lei real e a segunda como lei da liberdade. Então é muito interessante termos esse pensamento, a lei real e a lei da liberdade. Quanto à lei real, ele vai definir como lei do amor. E diz o verso 8 isso, bem claramente, amar ao seu próximo como a si mesmo. Essa é a lei real, essa é a lei do amor. E aqui ele deixa bem claro, né? Se você deseja perceber as pessoas à maneira de Deus, você precisa amar o seu próximo. Jesus mesmo foi questionado sobre o significado de amar ao próximo. E para explicar, então, ele conta uma parábola, que é uma das mais lindas parábolas que eu vejo na palavra de Deus, que é do bom samaritano, onde ele vai dizer claramente, eu gosto sempre de frisar isso aqui, de que passa o sacerdote, passa ali, né, uma pessoa que era um levita, um cuidador do templo, estavam tão focados na liturgia cultica, que eles esqueceram do mais importante, que era o próximo. E aí diz o texto que os bandidos passaram ali, bateram naquele judeu, ele estava ali à beira da estrada, todo ferido, machucado, não tinha nada, roubaram tudo dele. E aí naquele momento, quando passa um sacerdote, é como se fosse fazer uma comparação hoje, né? Passa um pastor, passa aqueles diáconos, né? Por ali, olha, passa, diz o texto que eles olharam, falaram, ih, rapaz, é problema, dá a volta e vai embora, eu estou indo para o templo, meu foco está lá. E eu vejo que Jesus quis ensinar ali que aqueles dois homens foram lá para preparar um culto, uma liturgia cultica, mas o culto mais lindo, o culto que agradou o coração de Deus e que tocou no coração de Deus, foi o culto de um samaritano que não era judeu, que era o inimigo do povo judeu, mas aquele samaritano, ele cultuou a Deus com a sua atitude de amor ao próximo. Queridos, olha como é profundo isso, é isso que o Senhor Jesus queria mostrar e as pessoas não se atentavam. E essa ilustração, essa parábola de Jesus, essa comparação, doeu muito no coração dos judeus, justamente por quem ter feito o bem, quem ter amado ter sido justamente aqueles que eles consideravam inimigo, que eram samaritano. Como os nossos valores distorcidos nos impedem de perceber as coisas mais elementares. A visão distorcida daquele sacerdote do templo, daquele levita, era tão distorcida, eles estavam tão desfocados daquilo que era a vontade de Deus. E como a gente observa isso em nossos dias hoje, alguém machucado precisando de socorro, querido, não há dúvida de quem seja o próximo, mas a dúvida é se eu desejo ou não pagar o preço e amar aquela pessoa. Eu gosto muito de um texto de C.S. Lewis, As 4 estações do amor. Olha o que ele diz, amar é, antes de tudo, ficar vulnerável. Olha que texto profundo. Se você quer, com certeza, manter, né, ele está falando aqui do coração, intacto, então não deve dá-lo a ninguém. Se você não quer se machucar, se você não quer passar por problemas, então não dê a ninguém o seu coração, nem mesmo a um animal.
Envolva-o cuidadosamente com distrações e pequenos luxos. Evite todos os embaraços. Tranque o seu coração na segurança do cofre do seu egoísmo. Mas nesse cofre seguro, escuro, inerte, sem ar, o seu coração mudará. E ele não se quebrará, ou seja, se tornará um coração duro, tornar-se quebrável, impenetrável, irredimível. E o único lugar onde você pode ficar absolutamente livre do perigo de amar é o inferno. O que Jesus queria ensinar é que não amar é pecado, queridos. Quando vivemos o desamor, pecamos tanto quanto qualquer outro pecado que achemos vil e vergonhoso. É o que ele vai dizer aqui nesse verso 11. Ele diz aqui a diferença que às vezes nós quantificamos uma pessoa que trai, uma pessoa que mata, que é um assassino, que rouba, e a gente então vai estereotipizar essa situação, dizer, essa pessoa é terrível. Jesus fala, se você não ama, você está no mesmo patamar. As consequências são maiores. João vai afirmar que não amar o seu irmão é, na verdade, um sinal claro a todos os homens que você não ama a Deus, nem o conhece de fato. Olha o que diz 1 João 4,20, que nós conhecemos tanto. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual não viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Olha só. Mas se você conhece Jesus, e é Ele quem está ditando os novos valores da sua vida, naturalmente a sua maneira de perceber as pessoas mudará, querido. A lei do amor passa a reger a sua visão, o seu olhar, as suas atitudes. Mas a lei de Jesus também é a lei da liberdade. Agora é a segunda parte que nós falamos aqui. Essa é uma expressão usada nessa carta como sinônimo do Evangelho. É por causa do poder libertador do Evangelho, fazendo diferença e produzindo transformação em mim, que eu posso experimentar a lei do amor. É justamente o poder deste Evangelho que me liberta da escravidão dos valores. Esses que controlam o mundo e fazem com que as pessoas valham menos do que coisas. Será que isso é claro para vocês, queridos? Quando Jesus ele entra em minha vida, eu posso ter a liberdade de agir de modo contrário ao senso comum. Ah, mas todo mundo pensa assim. Não, mas eu penso como Cristo. Posso renunciar tanto à maneira antiga de viver quanto à escravidão que se processava na minha mente, determinada pelo curso desse mundo. E agora eu sou liberto disso. Por causa do Evangelho, eu posso dizer que as pessoas valem mais do que coisas. Valem mais do que o mundo inteiro. Valem tanto que Deus se fez homem e morreu naquela cruz por causa de cada uma delas, de cada um de nós. E graças a Deus, não seremos julgados pela lei da justiça, nem pela lei do amor, mas pela bênção de uma libertação oriunda, de uma salvação que nos foi dada sem merecermos. Isto, queridos, é pura graça. Por isso eu quero te perguntar, a lei da liberdade já transformou os seus valores? Esta lei do amor que nós apresentamos aqui já experimentou e passou ela a permear as suas relações? Como Deus está vendo e julgando a sua resposta, inclusive essa que você está agora respondendo no seu coração, querido? O último recurso apresentado por Tiago para nos ajudar a perceber as pessoas à maneira de Deus é a misericórdia de Jesus. Repita comigo isso, vamos lá? Enquanto eu tomo a minha aguinha, repita comigo. As misericórdias de Jesus. Olha o verso 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos repetir juntos? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, as palavras de Tiago parecem um eco
de vários trechos das Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Olha o que diz Salmo 18, 25. Tu és misericordioso para os que têm misericórdia, revelas a tua justiça para os que são retos. Provérbios 21, 13 diz assim: os que fecham os ouvidos aos apelos dos pobres também virão a ser esquecidos quando chegar a hora de gritarem por auxílio. Olha só, vai e volta. Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Exercitaram a misericórdia, serão alcançados pela misericórdia. E Mateus 7, 1 e 2, não julguem os outros, se não querem que Deus vos julgue da mesma maneira, porque a maneira como julgarem e a medida que usarem serão usadas para convosco. Não é claro isso aqui, queridos? É nessa mente do aprendizado que Tiago teve com Jesus, que ele então deixa esse ensinamento. O que ele procurava ensinar aqui era que a misericórdia que buscamos alcançar diante dos olhos de Deus deve ser usada na mesma medida, ou seja, do jeito que Deus me trata, eu preciso tratar na maneira quando eu como eu olho as pessoas ao meu redor. Olha que coisa séria isso aqui. Olhe pela forma que Deus nos trata, pela graça imerecida de Deus sobre nós, e da mesma forma deve ser a nossa graça exercitada de forma imerecida, sem esperar o retorno das pessoas. Mas Tiago ele vai além, ele nos ensina que no dia do juízo, e é aqui que eu falei que é pesado, para os que entendem a graça e a misericórdia da salvação em Cristo, haverá um triunfo especial, o de ver a misericórdia de Deus triunfar sobre a justiça em nossas vidas. Se nós fôssemos julgados pela justiça desse mundo, ou pela justiça em si, nós pecamos. Mas foi a sua graça que nos livrou dessa, queridos. Naquele dia, se ele desse só justiça, seríamos enviados ao inferno, seríamos condenados. Mas porque a misericórdia revelada naquela cruz triunfa, podemos ser salvos e desfrutar do seu céu por toda a eternidade. Olha a lógica disso aqui. Quantas vezes nós falamos, eu já vi gente falar isso comigo: ah, pastor, mas olha, tem que ser feito justiça. A pessoa não fez isso, então a consequência tem que ser essa. Aonde nós estamos tratando da mesma medida que Deus trata conosco. Só poderemos perceber as pessoas à maneira de Deus se a misericórdia desse maravilhoso Deus enternecer o nosso coração e for referência da nossa visão sobre o próximo. A vontade de Deus, queridos, é que seu povo, a sua igreja, seja lugar de misericórdia. O lugar onde se experimenta uma bondade que excede a capacidade do mundo compreender. Não me interessa se o mundo acha que é certo ou errado. O que me interessa é aquilo que Deus me diz que é o certo. Onde as pessoas são capazes de amar, de perdoar e de se doar. Pessoas parecidas com o Senhor em suas vidas. Lugar onde as barreiras de separação caíram. Lugar onde as barreiras do preconceito caem por terra. Lugar onde as questões e parâmetros malignos são aniquilados pelo amor de Deus. E que os homens podem se chamar e se sentir como verdadeiros irmãos, pois se não for assim, a nossa fé será somente retórica vazia. Não fomos chamados a ser uma comunidade da retórica, queridos, mas da fé, uma comunidade da esperança, uma comunidade do amor genuíno no poder do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa só será assim se Jesus transbordar a sua alma. Uma igreja só será assim se o Espírito do nosso Senhor a controlar. Pois se não formos cheios e transformados por essa tão grandiosa graça, repetiremos os mesmos modelos do mundo travestido em palavras, em vestes de santidade, mas continuarão sendo podres, tão sujos, tão
não perdidos e sórdidos, ou até pior do que aqueles que não foram transvestidos, porque toda esta vestimenta religiosa não passará de hipocrisia. A misericórdia faz parte da maneira com que você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor. Se as pessoas tivessem que falar sobre uma qualidade preponderante do seu caráter, querido, diriam que você é alguém que trata com misericórdia todas as pessoas, trata com misericórdia as pessoas que estão no seu trabalho. Você tem sido uma pessoa em todos os seus relacionamentos misericordiosa. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que hoje é dia de acertar as coisas com Deus e com as pessoas. Deus está falando nesta noite a você que você precisa mudar a sua postura se você de fato se diz um servo do Senhor Jesus ou uma serva do Senhor Jesus. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa liberar o seu perdão? Mas não é justo, pastor, Deus, não é justo. Joga a justiça do mundo por terra. Esse não é o nosso padrão. A quem você precisa pedir perdão? Quais preconceitos você precisa colocar aos pés do Senhor Jesus? A que tipo de gente você precisa aprender a amar? Você às vezes não precisa nem concordar com aquela pessoa, mas você precisa amar. Que valores você precisa depor ao deixar tudo isso aos pés do Senhor Jesus? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você pudesse abrir o seu coração e dizer: Senhor, como essa palavra está batendo forte no meu coração, como, Senhor, eu preciso mudar a minha postura. Pai, eu preciso de fato ser impactado pela Tua graça. Hoje eu estou observando que eu ainda não fui de fato alcançado pela Tua graça. Por isso, Pai, eu me lanço nos Teus braços e digo: Senhor, venha ser Senhor da minha vida. É isso que eu quero. É essa filosofia de vida que eu preciso na minha vida, de entender o Teu amor, a Tua graça, de que foi por ela que eu fui salvo, que o Senhor Deus se fez na pessoa de Cristo, Deus humano, para morrer naquela cruz no meu lugar. Ele se fez homem, ele se humanizou para que pudesse me livrar desse pecado e pagou o meu preço. Isso é graça imerecida. Eu me lanço nos Teus braços, eu aceito e eu quero viver isso no meu dia a dia. Faça isso, querido. A palavra de Deus diz: se a gente confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor, nós seremos salvos. Faça isso nesse instante. Você, meu querido irmão, irmã, que está longe da presença do Senhor, que não tem vivido essa verdade em sua vida, se lance nos braços do Senhor. Faça essa oração neste momento. Meu irmão, minha irmã querida, você que diz que está na casa do Senhor, que serve ao Senhor, sabe que muita coisa precisa mudar no seu caráter, na sua forma de pensar, na sua forma de lançar o seu olhar sobre o próximo. Jesus está dizendo para você: se você é meu servo de fato, você não pode mais viver desse jeito. Se lança nos braços do Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra tão forte, tão poderosa aos nossos corações. Continua, Deus, a falar em cada vida. Pai, que essas vidas que estão agora realmente confessando, Pai, a Cristo como Senhor e aceitando a Jesus, querendo a direção do Senhor sobre elas, para que elas tenham uma nova conduta de vida, que elas passem a ter um novo olhar sobre o mundo. Pai, toma essas vidas em Tuas mãos, cuida de cada uma delas e cuida de nós, Pai, para que andemos de fato, verdadeiramente vivendo esta graça em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Como eu sempre digo aqui, querido, ao final do nosso culto, você vai olhar aqui no cantinho da tela um QR Code. E esse QR Code você vai mirar o seu celular e ali você vai ser direcionado a um link onde você vai ter escrito lá: eu estou entregando a minha vida a Jesus. Tanto você que tomou essa decisão ao lado de Cristo, ou está se reconciliando com Deus, está tanto tempo longe da presença de Deus, vai ali e clica, porque nós queremos cuidar de você, nós queremos ajudar você nessa caminhada cristã, nós queremos ser aquela força, aquele suporte que Deus usa como instrumentos na mão dele para te ajudar.
conte com a gente. Faça isso nesse momento, não deixe para depois. Aqui debaixo também, no nosso canal do YouTube, debaixo da tela tem o nosso chat. Lá tem um link que você pode clicar e você vai ser direcionado também para esse mesmo lugar. Então ali vai ter uma palavra minha para você, ministrando ao seu coração. Que Deus o guarde, o abençoe nesta decisão. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E a você, querido irmão e irmã, vivamos essa verdade de fato em nossas vidas. Estamos chegando ao final do nosso culto, que pena, né? Então eu quero aqui sempre dizer, não deixe de olhar aí as nossas redes sociais, tanto o nosso canal aqui do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Você que pode aí então acionar o sininho, né, que as notificações sempre do nosso canal irão até o seu e-mail, você então, ou até no próprio celular, através do canal do YouTube, né, no seu YouTube, e você vai poder então acompanhar todas as nossas postagens. Então não deixe de fazê-lo. Também no nosso Instagram, né, nosso canal do Instagram, não deixe lá curtir o feed do nosso Instagram. Se você ainda não está seguindo, siga lá o nosso Instagram. Nós teremos a alegria de ter você conosco, acompanhando as nossas atividades. Lembrando também que após o culto nós teremos uma live pelo Instagram, e eu quero muito te ver lá, quero muito te conhecer, até você que tomou essa decisão, entra lá, vai lá, eu quero estar junto com você nesse momento. E o nosso canal também de Facebook, então não deixe de ir lá, né, de você também curtir tudo que está lá no nosso Facebook. Que Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao final do nosso culto e que Deus os guarde rica e abundantemente. Vamos orar? Se você tem algo a colocar diante do Senhor, estenda as suas mãos. Lembrando que após o culto nós temos os avisos das atividades da nossa igreja para essa semana. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos louvores. Obrigado pela vida da irmã Benaías, nossa querida diaconisa Benaías, que esteve aqui hoje recitando, ó Pai, esse lindo poema de Mário Barreto França. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela vida desses homens e mulheres, servos e servas, amigos e amigas que nos acompanharam até aqui neste culto. Seja agora, ó Pai, com todo o teu povo, ó Pai, reunido nas suas casas, neste culto que prestamos ao Senhor nesta noite. Ó Deus, também eu te peço de forma muito especial por cada pedido, cada mão que está erguida aí agora nesse instante. Atende o clamor dos teus servos. Dá-nos uma semana guardada e orientada por ti, Pai. Abençoa-nos nessa semana. Ó Pai, guarda cada vida em cada lar em Cristo, é que oramos hoje para tudo sempre. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remedora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a sua igreja espalhada em cada casa, em cada lar, e ó Pai, com todo o teu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém.